A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, ele carregou, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Levante a sua Bíblia, por favor. Tenha coragem, não se envergonhe do Evangelho. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. Diga: é a tua palavra, é a Bíblia Sagrada. Diga: eu recebo o ensinamento, recebo a palavra como uma semente que vai cair na terra do meu coração, vai germinar, vai dar frutos, e eu nunca mais serei o mesmo, para a tua glória, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, bispo amado. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, escolhidos de Deus, selo do meu apostolado, meus filhinhos, meus amados. Começamos hoje uma série de pensamentos que vão com sabedoria e conhecimento, temor e tremor, desmistificar um dos erros teológicos mais predominantes no sistema evangélico, e que precisam de ser conhecidos esses erros, que é uma tradição de homens, que diz que uma pessoa só é salva se for batizada nas águas. Então, afinal de contas, qual é a verdade? Será que no novo pacto de melhores e superiores promessas, nós ainda precisamos de águas? É verdade que existe alguma transformação na vida da pessoa que passa por um tanque batismal ou por um lago de águas? O que Cristo fez na sua obra eterna e salvífica, obra de sangue, foi ou não foi suficiente para o novo nascimento? Ouçam, queridos, este assunto é de tamanha responsabilidade, porque eu tenho uma responsabilidade com a tua vida, com o teu dia de hoje, com o teu amanhã e com a tua eternidade. E jamais nós arriscaríamos tocar na glória de Deus fazendo algo ou deixando de fazer algo que é absolutamente implícito, conforme diz a lei, para ser salvo. Seria um risco e uma ousadia e uma falta de temor de Deus do apóstolo desta igreja, do apóstolo São Paulo e de todos os reformistas. Eu queria, antes de mais nada, dizer-lhe que no momento em que você entender esta questão, o seu barco não andará mais à deriva com esta questão dos batismos. Eu quero lhe dizer que o sistema tradicional chama do batismo de um rito de iniciação. E que eu quero que você saiba que este rito nasceu numa única tribo, de onde João Batista, primo de Jesus, eram oriundos, os essênios. Você não vê em nenhum dos 39 livros do Antigo Pacto nenhum sinal de que a salvação dos judeus passava pela purificação da água. Uns dizem por aspersão, como a Igreja Católica.
outros dizem por imersão, como a igreja legalista. Mas afinal, a primeira pergunta que dizem: bom, mas Jesus se batizou. Se ele se batizou, apóstolo, momento, para que serve o batismo segundo a tradição da lei? É para perdoar pecados. E a minha primeira questão é: quantos pecados tinha Jesus quando ele se batizou nas águas? Nenhum. Então você já viu que Jesus cumpriu a lei deixando-se batizar no Rio Jordão por João Batista. Mas aquele momento era um momento histórico e definitivo, que Paulo o interpretou com Romanos 10:4. Olha o que diz Romanos 10:4: porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. 3 anos depois que ele se batizou no cumprimento da lei, você deve se recordar que este batismo tipificava no Antigo Testamento o tabernáculo. O sacerdote, quando queria oferecer um sacrifício a Deus, um cordeiro perfeito, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, ele primeiro lavava numa bacia chamada bacia da propiciação, e depois levava à mesa do sacrifício, imolava, e aquele sangue era levado para dentro do Santo dos Santos e era aspergido sobre a arca. Então, um cordeiro. Jesus, quando se batizou, primeiro se lavou, porque ele tipificava o sacrifício do tabernáculo. Primeiro ele se batizou para se lavar, e depois foi imolado na cruz do Calvário. Então, 3 anos depois, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, e foi efetuado ali o batismo do sangue do Cordeiro. O Cordeiro foi imolado pela nossa salvação. E depois do Pentecostes, na realidade deixou de ser o batismo de sangue do Cordeiro para ser o batismo no Espírito Santo. Essa tradição essênica que João Batista trouxe da sua tribo foi abolida. É um ritual inócuo, são rudimentos, nada serve, não serve para a salvação. E mais do que isto, deixa eu lhe dizer, se queremos batizar como Cristo foi batizado, nós deveríamos no próximo domingo, se isto fosse verdade, de reviver aqui na igreja a crucificação de alguém. Teríamos que circuncidar todos os homens desta igreja no seu prepúcio. Teríamos que permitir a raspagem de cabelo, a purificação de óleos, o pagamento de votos, o cumprimento do 7º dia da semana e a exigência dos 613 mandamentos. Assim nós imitaríamos Cristo. Então você sabe que Jesus deixou claro que ele fez para que nós não tivéssemos mais necessidade de fazer. Ele disse: o fim da lei é Cristo. Então, há uma verdadeira Babel doutrinária, de uma teologia moderna, que manipula a fé das pessoas. Você sabe, eu ando muito em lugares públicos, e tenho me encontrado com centenas de pessoas dizendo: olha, eu estou desviado, eu nunca mais fui à igreja, eu era da igreja tal. E todos eles, 100% dizem assim: ah, mas eu fui batizado nas águas. Significa que apesar de terem cumprido um ritual inócuo, todos eles estão desviados. Então, no novo pacto, a graça de Deus, só há um batismo, que é o do Espírito Santo. Fora desse batismo, amado, é fermento farisaico. E nós, no nosso ministério, não toleramos legalismo ou judaísmo, porque o ministério da lei é um ministério de condenação e de
morte. Nós baseamos a nossa fé nas 14 epístolas escritas por Paulo, de Romanos a Hebreus, as 14 epístolas escritas por Paulo. O resto, você sabe, são obras mortas. E nós vivemos um pacto de melhores e superiores promessas. E quem fez este pacto com a sua própria vida foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, temos que observar com firmeza de caráter, com intensidade bíblica, porque eu não quero que você duvide, porque algumas pessoas que passaram por aqui e que não estão mais conosco, não eram fiéis da igreja, porque eu nunca perdi um fiel nesta igreja. Quando saíram daqui, foram procurar águas, e um deles postou na internet: agora eu sou salvo, negando, bispo, o sangue de Jesus, profanando o sangue da aliança, ultrajando o Espírito da graça, dizendo: Jesus, tu és um mentiroso. Quando tu dizes que tomaste sobre ti os nossos pecados e os encravaste na cruz do Calvário, isso aí não serve para nada. Então eu vou aqui num tanque e eu vou fazer o que você não fez, porque você não é soberano. Isto é um mito. Isto é um mito. Isso deixa as pessoas viverem à deriva. Eu me recordo de um grande líder mundial que teve um problema moral. Ele disse: oi, o diabo me fez. Era batizado nas águas 30 vezes, mas o diabo. Creia no seu profeta. Eu estou aqui debaixo de uma autoridade da última reforma protestante, de onde vem Martinho Lutero, João Calvino, João Knox, os grandes reformadores do mundo, que seguiram ipsis literis o que disse Paulo nas 14 epístolas. Não há que temer. Não há que temer, porque eu estaria colocando a minha vida em risco, dos meus filhos, da minha família, dos meus amigos. Jamais. Se isto não fosse a verdade, que me custaria abrir um tanque aqui em cima e mergulhar todo mundo lá. Eu fiz isso durante muitos anos, não serviu para nada. Vou lhe dizer que 90% das pessoas que entraram lá na Piedade e que passaram pelas águas, nenhuma está na obra de Deus, ou estão todos desviados. 90%. Vamos começar então, ainda que eu não tenha muito tempo, por isso eu tenho que estender para domingo. Vamos ver algumas coisas importantes para te dar paz. Me recordo, doutor Nelly, um dia uma senhora me procurou, uma médica lá em Portugal, e ela disse: eu estou muito preocupada com a minha eternidade. Vocês aqui não têm batismo nas águas. Se eu morrer hoje, o senhor me garante que eu vou estar no seio de Abraão com o Pai? E eu peguei e expliquei-lhe em meia hora o pacto, e ela disse: esta é a minha igreja, eu confio na palavra de Deus. E é isso que eu quero lhe passar, segurança, porque nós temos um senhor aqui esta noite na igreja, não vou constrangê-lo, pode ficar descansado, que antes de chegar aqui à igreja, passou por 28 denominações, 28 batismos nas águas. E quando chegou aqui a esta igreja, só Deus sabe o que ele trazia de fardo, de pecado na sua cabeça. E foi aqui com a revelação que os olhos espirituais se abriram, que o véu se rasgou e foi tirado do seu coração, que os seus olhos deixaram de ficar embaçados, e ele começou a entender que quando alguém se converte, Moisés tem que sair, muda o sacerdócio, muda o sacerdócio. Então, 2 Coríntios 5, 11 a 14 disse: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero também
a vossa consciência nos reconheça cabalmente conhecidos por Deus. Versículo 12: não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos ensejo de gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então, o que adianta eu não cortar o cabelo, não pintar unha e me gloriar na minha aparência? Não, mas eu já mergulhei nas águas. Amada, transformação não pode estar no exterior, é lá dentro. Deus não olha o homem exterior. Deus quer lá saber se eu pinto o cabelo ou não pinto o cabelo. Diz que não é na aparência, é no coração. Depois ele diz no versículo 13: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Quer dizer que quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Morri para o pecado, morri para Satanás, morri para o mundo. E aquela obra de 2000 anos atrás se tornou verdade na minha vida quando eu o confessei: Jesus, tu és o meu Senhor. Então aquela obra da salvação interagiu com o meu espírito, e o meu espírito diz que é verdade, que eu sou um filho de Deus. Até agora não há águas. Não, até agora não há águas. Então diz que um morreu, todos morreram. Agora a minha pergunta é verdade isto aqui? Ele morreu realmente e todos morreram? Isto é uma grande mentira. Amados, eu morri para o mundo, eu morri para o pecado, eu morri para Satanás, eu morri para o inferno, eu morri para a condenação. Então, diz em Romanos 5, 12 e 15: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, que todos pecaram. Todavia, diz o versículo, que não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça num só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Depois diz o versículo 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado? Porque quem traz essa questão da cabeça pecaminosa das pessoas é a lei. O legalista é que vê demônio em todo lado, vê o diabo em todo lado. O pastor chama, e o dirigente da igreja chama o povo de pecador, não chama de noiva de Cristo, lavada, ataviada de branco, sem manchas, sem rugas e sem defeitos. Então o povo sempre se sente em pecado. Mas onde abundou o pecado? Graças a Deus pela minha vida transformada. Diga super. Isso é que houve um senhor em São Paulo que escreveu um livro dizendo assim: o povo da igreja Cristo Vivo são super crentes. Super abundou a graça de Deus. Bem, eu sou um super crente. Você é um super crente. Você é um super crente, porque a superabundou a graça de Deus. E ele disse: olha, é o único ministério que tem super crentes, o resto é todo mundo derrotado. É verdade. Porque este conhecimento te torna o que a Bíblia diz que você superabundou na graça de Deus. Então, vamos voltar lá em 2 Coríntios, porque isso é tremendo. 2 Coríntios 5, 15 a 17 diz: e ele morreu por todos. Todos quem? Os eleitos de Deus. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Não é nada da carne. Tua carne não se converte. O Espírito é que se converte. Nós somos na carne somos as mesmas pessoas. Disse: se antes conhecermos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Deus disse: não me imite no que eu fiz na carne. Porque se você quiser fazer os meus jejuns que eu fiz lá no deserto, se você quiser ir ao batistério de João Batista no Rio Jordão, você vai acabar por reviver o Calvário no monte de Jerusalém. Ele disse: a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a Cristo. Nós não andamos segundo Cristo
nas pisadas do Cristo de Nazaré. Nós seguimos o ressuscitado, aquele que está vivo, aquele que está aqui esta noite, aquele que tem um trono de glória erigido neste lugar, aquele que sabe que o pastor desta igreja é temente até as medulas. Já não o conhecemos deste modo. Diga, não o conhecemos deste modo. Nem conhecemos ninguém na carne, mas você me olhar na carne, eu a vocês te viram um ninho. Mas aqui nos olhamos pela obra que Cristo fez no Espírito, não olhamos o exterior, nós olhamos o coração. Então diz a palavra do Senhor no versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, onde você diz se alguém está em Cristo, então tem que entrar na escola de catecúmenos, na escola bíblica de manhã, vai ter que passar 3 passos, 4 passos, 5 passos, batiza nas águas, depois no Espírito, depois vai a um retiro, depois sobe ao monte. Ele diz isso. Isso é tradição. A tradição anula a vontade de Deus. Se alguém está em Cristo, já é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Falou aqui em águas? Não. Ele está revelando aqui a obra suprema de Cristo. Amados, cristianismo é Cristo e Cristo é supremacia. A sua obra redentora na nossa vida é eterna e é eficaz. Está em Cristo, recebeste-o, confessaste-o, és nova criatura. Pastor, mas Cristo não lutou com o diabo, lutou para que eu não tenha que lutar. Porque a Bíblia diz que aquele que tinha o poder da morte, Jesus o catargeu, o derrotou, o amarrou, o limitou. É uma heresia pensar que um crente é possuído. Você é propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, raça eleita, chamado para proclamar virtudes. E eu estou proclamando virtudes esta noite. Estou lhe dizendo que a obra de Cristo é mais suficiente. Nós dizemos que Ele é o nosso suficiente Salvador. Se é suficiente, não tem que ter mais nada. A obra está completa. Então vamos voltar lá em 1 de Pedro, bispo amado. 1 de Pedro 2:24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então a pergunta é: carregou ou não carregou? Carregou. E aí chegou uma hora que Ele descarregou e disse: agora carrega você. Ele fez ou não fez uma obra completa? O que Ele diz em João 19:30, quando à beira da morte Ele diz: tudo está ou não está? Se está, você não pode dizer que a consumação da salvação depende de um tanque aqui na igreja. Pastor, mas o senhor não, quando era da lei, não batizava? Você falou bem, quando éramos da lei. Eu tinha um toldo, shalom toldo nos meus olhos espirituais. Eu não entendia o que Deus me revelou, que é o pacto, que faz parte da última reforma protestante. Então eu disse: Ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, morremos para a condenação, morremos para o diabo, morremos para o mundo, para que vivamos para a justiça. Se isto não tem acontecido, você não seria justo. E se você não é justo, você não pode viver a vida eterna. Termina a tua vida dentro do caixão. E nós sabemos que o crente não morre, a ovelha não morre. A ovelha é promovida à glória do Senhor. Por isso é que Eclesiastes diz que a morte é boa, porque começa a eternidade. Então ele disse: mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Então este fato aqui não diz assim: você está morto ao pecado se cumprir a lei, porque a lei foi cumprida em Jesus. Romanos 6:1, 2, depois 11 e 14 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Os americanos dizem: no way, de modo algum. Como é que nós vamos viver no pecado, nós que para Ele morremos? Pastor, mas quando eu morri? Já lhe mostrei, morreste quando Cristo morreu. Assim também vós considerai-vos mortos ao pecado. Eu tenho que dizer: estou morto ao pecado. Não é a água que mata o meu pecado.
mas eu estou vivo para Deus. Isso não foi a água que fez na minha vida. Depois ele diz no versículo 11: o pecado não terá domínio sobre vós. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Quer dizer que quando eu estou debaixo da lei, o pregador diz: você é um pecador, e você tem que passar num tanque d'água para tirar o pecado. Mas eu estou debaixo da graça, então o pecado não terá domínio sobre a minha vida. Versículo 14 diz: o pecado não terá domínio, não estais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O que é debaixo da graça? Debaixo daquilo que Jesus fez. Estamos mortos ao pecado e vivos para Deus. Eu estou vivo para Deus. Pastor, é por isso que o senhor tem tanta convicção, o senhor ama tanto a Deus, o senhor fala aqui que o senhor é apaixonado, que o senhor tem uma relação profunda, intensa, uma relação apaixonante com Deus. O senhor fica falando louvor, o senhor canta, o senhor se curva diante de Deus, o senhor vive aqui numa paixão. É exatamente isso, amado. Eu estou vivo para Deus. Nós já morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele, ressuscitados por Cristo e vivos para Deus. Então quem não tem esta revelação da graça, diz que eu tenho que pagar o preço, eu tenho que sacrificar, eu tenho que passar nas águas. Mudei de denominação, invalida aquela, vai passar para outra, porque a água daquela igreja é que é a boa, aquela é boa, é de São Lourenço. Aí ele vai para outra igreja e diz: não, aqui é água Minalba, se não passar na Minalba, não é salvo. E anda o povo desorientado, anda de um lado para o outro. Amado, o salvo é salvo porque ele o salvou e vive para Deus e morreu para o pecado e ponto. Assim diz a palavra do Senhor. Amado, nós fomos comprados a preço de sangue. 1 Coríntios 5:20 diz: porque fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no teu corpo. Você já foi comprado. Apocalipse 5:9 e 10 diz: entoava um novo canto, dizendo: digno és de tornar o livro, abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes para reinar. Algum dia falou aqui em água? Isso é uma obra eterna de Jesus. Este é o preço do sangue de Jesus. 1 de Pedro 2:9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Você passou da morte, das trevas, para a vida, para a luz. Eu quero que você tenha esta convicção, amado. Eu quero que você tenha esta certeza de uma obra eterna de Jesus. Agora, amado, diz em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive. A partir do momento que eu sou uma nova criatura, não é a minha carne que prevalece, é Cristo que vive em mim. E você acha que se Ele vive em mim, eu vou precisar de passar num tanque de água para dizer: oh, você que está aí dentro, você não fez a obra completa, vamos mergulhar os dois agora. Ele vive em mim. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua família. Ele vive em nós. Já não somos nós que vivemos, porque pela obra eterna que Ele fez na nossa vida. Então nós fomos comprados a preço de sangue, nós agora vivemos para Ele, nós somos do Senhor Jesus Cristo, é Ele que abre os teus caminhos. Amado, Cristo já está formado na tua vida, tu tens uma semente incorruptível, tu passaste da morte para a vida pela obra de Cristo, diz em João 5:24. Em verdade eu vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna. Já não entra mais em juízo, já não é mais um pecador, passou da morte para a vida, das trevas para a luz. Isto é de glória em glória. Tu estás crescendo no Senhor. Agora a lei, amado, a lei gera culpa, faz as pessoas ficarem muito piores. Você sabe, quanto mais você passa tempo na graça, você vai melhorando teu caráter, tua personalidade. Você como mãe vai sendo uma mãe muito mais extremosa, como esposa, você vai, sabe, deixa de brigar, vive uma vida em paz. Você sabe que é melhor ter paz do que ter razão. Você vive uma felicidade com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Agora, quem passa muito tempo na lei está cada vez pior. Como é que estão as coisas? Fardo pesado,
o negócio está mal, eu vi o demônio, foi uma casca de banana. Haja banana para essa gente, mano. Todo dia tem uma casca de banana, porque o diabo colocou uma casca de banana. Já viu milhões de pessoas com casca de banana aí na rua? A lei gera culpa, a lei é doentia, a lei é manipuladora. As obras da lei condenam, pedem sacrifícios, pedem jejuns, pedem obras da carne. Na graça não, já não é por obras, para que ninguém se glorie, é por fé. A palavra já não retorna mais vazia. Amado, na graça você não perde tempo. De glória em glória pelo Espírito Santo, você vai sendo transformado a cada dia, você vai se tornando livre, feliz, forte, você vai tendo um foco em Deus, você vai entendendo o significado de estar na igreja. Onde existe cristianismo fora da comunhão? Aqui tu não perdes tempo. Eu não estou aqui com vãs repetições. Aqui todos os cultos há pão fresco. O culto de domingo de manhã não é o culto de domingo à noite, são cultos totalmente diferentes. Aqui você é renovado a cada dia, aqui você vive graça sobre graça. Por isso vamos lá voltar outra vez em 2 Coríntios 5,16, que é importante. Assim daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E se a Cristo conhecemos, já não conhecemos desta forma. O batismo para que é? É para a carne. O batismo é para a carne, porque ele não faz, é inócuo para o Espírito. Agora, nós somos em Cristo, não mais o Cristo sofrendo e ensanguentado da cruz. Nós agora conhecemos o ressuscitado. Nós agora conhecemos o soberano. Nós agora conhecemos o supremo. Agora nós conhecemos a plenitude da divindade. Por isso ele diz no versículo 17 assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Está em Cristo não é estar nas águas, é estar segundo o pacto perfeito e a obra que ele fez na nossa vida. Diz que as coisas velhas já passaram. Por que eu devo recordar a você as tuas coisas velhas? Porque se eu digo que você é pecador, eu estou recordando coisas velhas. E ele disse: as coisas velhas passaram. Passou o pecado, passou a maldição, passaram os decretos que eram contra nós, passaram. Porque eu vou recordar a você quem era você, o que você fez. Isto passou. E ele diz no versículo 17: agora se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Novo pacto, diz em Cristo. Versículo 18: e tudo isto provém de Deus. Claro, quem fez esta obra foi o Senhor Jesus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Já não nos deu o ministério da acusação. Pecador, isso é a lei. A nós nos deu o ministério da reconciliação. Então, agora diz a palavra que nós somos pedras vivas. 1 de Pedro 2,5 diz: vós também como pedras vivas. Ninguém aqui é pedra morta, é pedra viva. Então, nós fomos regenerados por quem? Diz em 1 de Pedro 1,23: fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível. E como é que isto foi? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amado, é aqui que está. A incorrupção está aqui. Se esta palavra entrou no teu coração, você foi regenerado. Aqui não diz que você foi regenerado por uma água pura de São Lourenço, ou da montanha do dedo de Deus de Teresópolis. Aqui diz que nós fomos regenerados mediante a palavra. Esta palavra vive, esta palavra é permanente, semente incorruptível. 1 de João 4,17 diz a Bíblia: nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Amado, a única igreja que não tem medo da vida eterna, da segunda vinda de Cristo, é a nossa. Você já ouviu os pregadores na rádio e na televisão? Se Jesus vier daqui a um ano, amado, prepara-te que tem fogo. Se ele vier daqui a 6 meses, se ele vier daqui a um mês, você tem 30 dias. Mas se você vier daqui a uma semana, e a turma começa: meu Deus, e eu não sei se sou salvo, se eu morrer, para onde eu vou? E se vier amanhã, amado, tens 24 horas, corre, marca gol,
faz alguma coisa. E um dia o pregador disse: se ele viesse agora. E a igreja disse: não sabemos. E ele disse: eu também não, iríamos ficar todos. Nisto em nós aperfeiçoado amor, no dia do juízo, nós mantemos confiança. Pois segundo Ele é, nós somos. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. O pacote da graça veio à nossa vida. Agora você sabe, se Ele vive em nós, e Deus é santo, e Ele diz que nós somos justos, olha como é que Paulo diz em Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança. Se você tem Jesus, a obra está completa. Ele vive em nós, Ele nos imputou a perfeição, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Agora, a lógica do homem não é aceita por Deus, amado. Ouça, as suas convicções pessoais não são aceitas por Deus. Não, porque eu tenho uma lógica, a minha lógica e a sua lógica não são aceitas por Deus. Deus já deixou na Bíblia, já está aqui escrito, não pode ser distorcido, alterado para agradar a um ao outro. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor, nós somos pedras vivas, temos uma semente incorruptível. Deus é santo e nos fez santos. Ele pagou o preço, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Olha lá o que diz em Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta, uma única, Ele aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Quantos estão sendo aprendendo a viver o verdadeiro cristianismo? Diz que já aperfeiçoou para sempre. Então não há nada agora que possa fazer o que Ele já fez. Porque se eu não acreditar nisto, eu vou dizer: Ele não me aperfeiçoou para sempre. Então as águas sim, apóstolo. As águas, eu estou chamando Deus de mentiroso. Em Gálatas 3:13 ele diz que Ele nos resgatou da maldição da lei. Já nos tirou desses batismos inócuos, desfazendo-se Ele próprio maldição. Então ele diz: Ele foi o nosso substituto. Amado, menos do que isto que eu lhe ensinei nesses primeiros 45 minutos, não é de Deus. Menos do que isso que eu lhe estou mostrando não é de Deus. Porque João disse, em 1 João 3, 1 e 2, assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Diz o versículo de número 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora somos filhos de Deus. Ele diz: olha o grande amor. Então, amado, não penses que és menos do que isto que Cristo diz a teu respeito. Ele diz que nos comprou pelo sangue. Ele não diz que nos comprou pela água. Nós temos este tesouro em vasos de barro. Amado, não se olhe segundo a carne. Tu tens a mesma natureza de que tinhas antes de te converteres. Mas agora tu tens a natureza de Deus, tu tens uma semente incorruptível. Em 1 Coríntios 6:17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito. Agora, o legalismo é terrível, porque diz: não, mas eu vou jejuar para ver se Deus me abençoa. Eu vou passar nas águas para ver se Satanás não me pega. Eu vou jejuar não sei quantos dias a ver se o encosto sai. Amado, ninguém pode encostar em você, amado. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade. Tu és mais que vencedor. Tu estás no primeiro lugar do pódio. Disse: agora somos filhos de Deus. Agora, não é amanhã, é hoje. Somos da fé, somos da certeza. O resto, amado, é religião doentia e manipuladora. É um cristianismo misturado com judaísmo, com fariseísmo.
Amado, você já é um abençoado. Diz em Gálatas 3:9, de modo que os da fé são abençoados. Tu és cabeça, tu não és cauda. Amado, há uma contaminação da igreja de Jesus Cristo. São os falsos profetas que enganam, sabe? Nós aqui tiramos a cera dos ouvidos, nós curamos a língua e a confissão, nós mudamos o vocabulário. Amado, não use mais palavras corrompidas de morte. Aqui, pelo poder do Espírito Santo, você é descontaminado desse sistema daí. Alguns irmãos aqui já estão totalmente descontaminados, outros estão na quarentena. Já foram lavados com a água pura da palavra, já levaram um banho de graça. Agora somos filhos reconciliados. Ele começou uma grande obra, ele vai terminar. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Agora nós somos semelhantes ao unigênito. Você é uma cópia de Jesus Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. 1 João 3,3 disse: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, diz que se purifica quem crê nele, não se purifica pela água. Então, nós somos puros como ele é puro. Amado, tenha esta esperança. É a esperança que te purifica, não é a água. Então, não é com a água da lagoa, do rio, do batistério. Ele nos fez puros, sabe? Você pode se imaginar diferente disto? Não se imagine diferente disto. Amado, resta um repouso para o povo de Deus. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz do que com o que o sistema diz, enganando e sendo enganado. Sim, apóstolo, mas há uma palavra no livro de Marcos, ainda era o velho pacto, ainda era judaísmo, que diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Bom, ali Jesus não tinha morrido, ali Jesus não tinha ressuscitado, ali ele não tinha, o pacto da graça de Deus não estava ali, era judaísmo. Mas o senhor pode me explicar isso? Posso, domingo que vem, para deixar água na tua boca, porque é a segunda parte do estudo. Olha, eu espero em Deus que você esteja consciente destas verdades que eu lhe estou apresentando. Porque volto a dizer, sem ser manipulador, porque eu não tenho esse costume, mas um irmão que saiu daqui do nosso igreja, não era fiel, porque eu nunca perdi um fiel, né? Era um infiel, ele escreveu: agora sim, me batizei nas águas, agora sim eu sou um crente completo. Eu disse: não, agora você profanou o sangue da aliança, agora você ultrajou o Espírito da graça, agora você chamou Jesus de mentiroso, agora você voltou para a lei, você voltou para a condenação, voltou para a escravidão, voltou para a morte. Então, uma parte está respondida. E você viu que eu respondi com a Bíblia. E eu tenho a certeza absoluta que quem está em Cristo é nova, é filho. E você não pode nunca mais imaginar que Ele não carregou os nossos pecados. Porque este é o problema da igreja de Jesus. É que o povo aí fora precisa de se sentir com um fardo nas costas. Porque diz que quanto mais fardo, se Jesus pagou o preço, apóstolo, eu tenho que pagar. Se Jesus sacrificou, eu tenho que sacrificar. Se Jesus jejuou, eu tenho que jejuar. Afinal, para que Jesus fez tudo isso? Não foi para cumprir a lei? Foi para cumprir a lei. A lei está cumprida. Sim, mas lá no profeta diz: a alma que pecar morrerá. É verdade. Para lá era verdade. Só que nós morremos com Cristo, ressuscitamos. Pastor, quando o senhor diz nós, só uma parte, nós quem? Nós, todos aqueles que estão neste planeta, neste momento, que dizem: Jesus é meu Senhor, e que renasceram, que tiveram um novo nascimento, que o confessaram, passaram da morte à vida e são salvos. Somos nós. Quer dizer que a obra está completa. A obra está completa.
Mas o senhor não poderia acrescentar alguma coisa só para... O senhor não podia dar um pote de água para 8 dias aqui na igreja? Não. Não, porque eu não minto, não sou enganador. O senhor não poderia dar os 3 elementos para nós andarmos aqui brincando com as coisas de Deus? Não, no nosso ministério eu não dou 3 elementos. Eu dou-lhe 66 livros da Bíblia. O senhor não podia fazer uma campanha dos 7 correntes de Melquisedeque? Não, porque agora quem vive em nós é Cristo, não é Melquisedeque. Nós somos da linhagem de Melquisedeque, somos descendentes de Abraão, mas quem vive em nós é Cristo. E Ele fez uma obra tão grande na nossa vida, que eu posso lhe dizer, amado, diante de Deus o faço com reverência. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas, faça assim, foi-se. Tudo se fez? Então, se passaram, qual é a intenção de eu estar aqui recordando as coisas velhas? Quando alguém se converte, o véu é tirado. Você sabe que não é mais Moisés, agora é Jesus. Mudou o sacerdócio, não é mais Moisés, é Jesus. Mudou a palavra, não é mais a lei, é a graça. E diz que este pacto é melhor e é superior. E que a lei nunca salvou ninguém, a lei era fraca, não pôde salvar ninguém. Foi por isso que foi instituído um novo pacto. E neste novo pacto não há nada para a carne, é tudo por Espírito. Assim seja, assim disse o Senhor, amado. Domingo vamos continuar. Glória a Deus. Senhor Jesus, exaltado sejas entre nós, que esta palavra comece a germinar, que ninguém volte a casa e procure na internet alguma coisa diferente para deixar o seu espírito envenenado. Deus, que todos sigam a palavra e vivam desta sabedoria, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Vamos todos ficar de pé.